Eu demorei pra caramba pra decidir se eu contava isso pra alguém. Com o carnaval chegando de novo, eu quis garantir que as pessoas fossem avisadas e soubessem o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa no carnaval do ano passado e estão encobrindo. Eu e meus amigos decidimos ir pro Rio de Janeiro no carnaval. Eu sempre ouvi que a cidade é festa sem pausa, 24 horas o ano inteiro, e que nos dias antes do auge do carnaval isso vira outra coisa. Éramos 3, eu, o Bruno e o Diego. A gente resolveu chegar 3 dias antes e ir esquentando até o dia principal. Fomos de carro, revezando no volante para não precisar parar em um hotel no caminho. Sábado foi a nossa primeira noite lá. A gente é de Curitiba, onde estava frio quando saímos, mas quando chegamos no Rio, tava aquele calor grudado, úmido que parece que entra na roupa. Nosso hotel ficava de frente pro mar, em Copacabana, e o quarto tinha vista da água. A gente largou as coisas, tomou banho e saiu andando para ver a cidade. Fomos puxando o caminho devagar e no final acabamos pegando um Uber pra Lapa. Queríamos absorver o máximo que dava. No fim, foi uma noite ótima. Comida boa, bebida boa, gente legal na rua. A gente voltou pro hotel lá pelas 4 da manhã e o Rio ainda parecia acordado. Eu tava moído, só que demorei pra apagar por causa do pessoal fazendo festa no corredor e nos quartos em volta. No domingo, a gente foi conhecer um clube de pôquer em Botafogo que um conhecido tinha falado, e depois voltou pra rua, pela atmosfera e pelo álcool de novo. Andando pelo centro, a gente conheceu uma garota chamada Antônia, que disse que era do Rio e fazia faculdade ali. Ela falou pra chamar ela de Tônia. A Tônia sugeriu que a gente fosse num lugar um pouco fora do miolo turístico, um restaurante pequeno chamado Bons Tempos. A gente foi junto e era um lugar bem legal, simples e cheio. Lá dentro, eu vi uma coisa que eu achava que só existia em série de comédia. No meio do jantar, a porta da cozinha voou, bateu na parede e saiu um cara enorme de lá segurando um funcionário menor pela gola da camisa com uma mão só. O garoto parecia errado, os olhos meio fechados, vermelhos, e a cara branca demais, sem expressão nenhuma. O cara carregou ele atravessando o restaurante até a porta da frente, empurrou pra fora e fechou a porta atrás. Voltando pra cozinha, ele disse: "Foi mal, pessoal, mas não dá pra aparecer pra trabalhar chapado desse jeito." Algumas pessoas deram risada. A gente bebeu bastante naquela noite e eu acabei dormindo na casa da Tony, há uns 15, 20 minutos andando. O Bruno e o Diego disseram que iam ficar mais um tempo na rua, aproveitando os bloquinhos, e depois voltariam pro hotel. No dia seguinte, segunda, eu mandei mensagem pros meus amigos, dizendo que encontrava eles mais tarde, à noite. Passei o dia com a Tônia e foi legal demais. Em algum momento, eu comecei a pensar se eu estava entrando fundo demais nisso, me envolvendo com uma menina assim, morando tão longe. Ela era alguém que dava vontade de tentar algo sério, só que eu ia embora em poucos dias. Eu empurrei isso para um canto e deixei rolar. Ainda tinha mais 2 dias, muita coisa podia acontecer. Quando eu e a Tônia voltamos pro centro mais tarde, eu reparei numa garota vindo atrás da gente, a um quarteirão de distância, totalmente fora do eixo. Eu não sabia se era bebida, droga ou outra coisa. A Tânia disse para ignorar e puxar meu braço, querendo andar logo. Quando a gente chegou na esquina onde ia encontrar o Bruno e o Diego, tudo começou a ficar estranho. A gente atravessou a rua e eu senti uma mão nas minhas costas, meio que me empurrando, fraca. Eu virei e vi que era a garota de antes. Ela não estava me empurrando, ela estava se segurando em mim para não cair. A gente parou e perguntou se ela estava bem, e ela só fez um som baixo, como um grunhido. Eu vi o Bruno e o Diego ficando sérios. Ela começou a falar, embolado, soltando frases quebradas tipo: "Oh, meu nome é Emília. Eu tava com umas amigas. Agora eu tô aqui. Eu moro ali, naquela direção." Ela apontou, só que o caminho estava bloqueado por uma multidão, um bloquinho passando daqueles que fecham a rua inteira. Eu perguntei: "O que aconteceu? Você perdeu suas amigas?" Ela não respondeu. A gente estava bem na frente de um Burger King. Eu pedi pro pessoal em volta: "Alguém consegue um copo de água para ela?" Quem ouviu, fingiu que não era com eles e continuou andando. Teve gente que me olhou torto, como se eu tivesse aprontando.
Um funcionário do BK perto da porta gritou: "Olha, é melhor tirar ela daqui agora", e fechou a porta com força. Eu percebi Tônia encarando a Emília com um olhar sério demais. A Tônia chegou no meu ouvido e falou baixo: "Ela não tá bêbada. A gente tem que sair daqui." Eu falei: "Mas a gente vai largar ela aqui? Ela tá muito ruim, a gente não pode deixar ela no chão." A Tônia respirou fundo e disse: "Tá, mas vamos resolver logo." Cada um ficou de um lado e a gente foi levando a Emília apoiada. Andamos um pouco e vimos um segurança na entrada de uma garagem. Eu parei e pedi ajuda. Expliquei que a gente não sabia o que ela tinha, mas ela precisava de atendimento, talvez um hospital. O segurança me olhou como se eu fosse burro. A Tônia deu um gesto de não sei. O segurança então focou na Emília, abriu a mochila dela, mexeu um pouco e puxou uma identidade. E então ele falou: "Tá, eu cuido disso e chamo uma ambulância. Vocês podem seguir." A Tônia já estava me puxando quando eu falei obrigado pro segurança. Enquanto a gente andava, eu perguntei pra Tônia: "O que você quis dizer com ela não tá bêbada? Tá rolando alguma coisa aqui?" A Tônia disse: "Tem coisas estranhas demais acontecendo por aqui. Já tem uns carnavais. Mas você não vai querer saber, eu também não quero." Meus amigos deram uma risada nervosa e a gente seguiu. Bebemos mais um pouco e tentamos voltar pro clima de festa. O Bruno comentou que queria ver um cemitério famoso do Rio, que ele tinha lido sobre, cheio de mausoléu antigo de gente famosa. A Tônia fez uma cara que eu não gostei de ver. Só que o Bruno já estava indo. Ele chegou num policial que estava parado ali e perguntou: "Irmão, você sabe onde fica o cemitério mais perto daqui?" O policial olhou no olho dele e ficou uns segundos em silêncio. E então respondeu: "Tem a alguns quarteirões daqui, mas vocês não vão querer descer pra lá." O Bruno deu aquele sorrisinho. "Por quê?" O policial respondeu, sério, como se estivesse falando de um lugar proibido: "Não gostam muito do tipo de vocês por lá." Pra ser honesto, aquilo me deu um frio no estômago. E a Tônia ficou com a cara fechada. O Bruno falou: "Ah, para, não vai acontecer nada. Isso aqui não é um filme." Eu soltei um suspiro e respondi: "Tá, a gente dá uma olhada e volta. Dizem que esses cemitérios antigos são bem bonitos." A gente foi nessa, com a Tônia claramente contra. O visual do Rio mudou conforme a gente se afastava das áreas mais cheias. Foi de boemia e luz para um trecho bem mais feio, bem mais seco, sem aquela energia de turista feliz. Conforme a gente chegou perto, eu comecei a sentir gente olhando pra gente. No último pedaço, até o portão do cemitério, tinha pelo menos uma dúzia de pessoas em portas de casa, calçada, paradas encarando, como se a gente estivesse prestes a fazer algo estúpido. "A gente não devia estar aqui." A Tônia falou baixo: "A gente já tá aqui, então vamos resolver logo." Eu respondi. Quando a gente chegou no portão, tava trancado. O horário de visita tinha acabado. "Ah, poxa, então vamos embora, que pena." A Tônia disse com um alívio que ela nem tentou esconder. Mesmo com o portão fechado, dava pra ver os mausoléus lá dentro, enormes, velhos, com aquelas portas de metal e pedra. Parecia o bairro inteiro, só que sem morador, uma cidade de túmulos. Os olhares nas nossas costas ficaram mais agressivos e eu senti que algo ia acontecer se a gente continuasse ali. Só que o Bruno começou a andar pela cerca até achar uma parte com espaço suficiente para ele espremer o corpo. Ele falou pra gente ir. Eu hesitei. A Tânia repetiu que a gente tinha que sair dali. Só que eu pensei que seria uma aventura curta. A gente entrava, via o que tinha lá e saía. Não ia dar nem tempo de aparecer uma viatura. Então, todo mundo passou por aquela fresta, um por um. A luz já estava caindo e aquilo começou a dar errado dentro de mim. Eu só pensava em porta abrindo e coisas saindo de dentro. Eu decidi que já tinha dado e falei pro Bruno: "Tá, chega, a gente precisa voltar. Isso aqui é falta de respeito e tá na cara que ninguém quer a gente aqui." Ele devolveu: "Você tá com medo, né?" Eu nem respondi. A gente saiu pela mesma fresta, um de cada vez. A Tônia foi antes de mim e eu fui o último. Eu senti alguém atrás de mim, mesmo sabendo que eu era o último. Antes de passar, eu olhei para trás e eu juro que, no escuro, a porta de um dos mausoléus pareceu deslizar. Eu ouvi um som baixo, pedra raspando no chão, como se um bloco estivesse sendo arrastado. Eu sei que pode ter sido coisa da minha cabeça,
Só que foi o suficiente para eu sair dali sem pensar duas vezes. A gente voltou pro centro o mais rápido possível, sem falar quase nada. As luzes e o barulho da Lapa pareceram um abraço de volta pro mundo real. Terça-feira, Carnaval. Carne vale. Um adeus à carne. Nesse dia, as ruas estavam pelo menos 2 vezes mais cheias do que na noite anterior. Era o grande dia. Chegou turista de tudo quanto é canto e ficou tão lotado que a gente nem conseguia andar direito na Avenida Rio Branco. A gente tentou, mas travou na multidão. Como tentar enfiar 100 lápis de cor numa caixa feita para 50. Se desse qualquer problema ali, não tinha para onde ir. O resto do dia a gente ficou em uma rua lateral. Com os blocos passando, ficou quase impossível ir para qualquer lugar, porque toda hora uma rua fechava e cortava o caminho. Uma hora a gente largou mão e pensou, se não dá para atravessar, então a gente assiste. Vamos ver um bloco, eu falei. Os outros disseram que tanto faz. A gente pegou bebida e foi andando na direção de uma das vias principais quando a noite começou a tomar o céu. No caminho, a gente topou com um grupo dançando na rua. Devia ter umas 12 pessoas, todo mundo com roupas vermelho escuras, com um ar ritualístico. Junto da dança, alguns batiam tambor e cantavam numa língua que eu não entendi. Em certo momento, a mulher que parecia liderar o grupo cruzou o olhar comigo e me encarou com um ódio cru, sem disfarce. Eu vi ela olhar para Tônia e desviar o rosto, como se tivesse sido pega fazendo algo. "Vamos embora", a Tônia disse. Quando a gente saiu, eu olhei para trás e a mulher estava me olhando de novo, com a mesma cara de irritação. Alguns minutos depois, a gente viu a rua ficando cada vez mais entupida de gente, daquele jeito de show lotado. Eu não conseguia entender como alguém aguentava ficar tão espremido. A Tônia falou: "A gente tem que evitar lugares assim." Todo mundo concordou. Eu disse: "A gente pode chegar mais perto só para ver o que tá rolando, não precisa entrar no miolo." E continuamos. Quando a gente chegou mais perto, uma coisa ficou clara. Nem todo barulho era gente feliz. Parte do som era gritos. Mesmo com a Tônia reclamando, eu vi um círculo de gente no meio da rua. Tinha alguém no chão. Eu apressei e empurrei para entrar no meio. O que eu vi me travou. Tinha 2 pessoas. Uma estava de barriga para cima, imóvel. A outra estava de joelhos por cima dela e parecia que estava comendo o rosto dela. O sangue espirrava e as pessoas em volta gritavam. A Tônia agarrou meu braço por trás e falou: "Eu te disse, a gente tem que sair daqui." Ela me puxou, mas eu não conseguia parar de olhar. Até que ela puxou forte o suficiente para eu perder o equilíbrio, cair meio torto e levantar no susto, seguindo com ela. Quando a gente saiu do círculo, deu para ver outra cena igual acontecendo a poucos metros, em outra direção. "Que merda é essa?" eu gritei. E então o primeiro círculo se abriu, porque o comedor de carne largou a vítima e foi procurar outra pessoa no meio da multidão. Em segundos, mais alguém já estava caindo. Só que eu reparei em outra coisa quando aquela criatura levantou a cabeça para procurar o próximo alvo. Era a Emília, a garota que tinha seguido a gente na noite anterior. A Tônia disse que a gente precisava ir para casa dela e a gente foi no impulso do desespero. Só que tinha mais e mais dessas coisas atacando pessoas, mordendo, rasgando. Eu não entendia de onde estava saindo aquilo. E aí veio a parte pior, porque eu vi a resposta bem na minha frente. Alguns daqueles ataques não eram feitos por gente inteira. Tinha coisas ali sem rosto, só o osso, sangue e restos de pele. E mesmo assim, elas mordiam os outros com aquela cara aberta, ossuda, como se aquilo fosse normal. Elas não estavam aparecendo do nada, elas estavam criando outras. Eu vi uma vítima largada no chão, se levantar e ir atrás de outra pessoa, como se tivesse sido puxada para aquele estado. Eu fiquei parado tempo demais, olhando para aquele colapso público, aquela quebra total do mundo. E aí eu fui jogado no chão com força. Eu não vi de onde veio, eu só entendi quando consegui focar. Tinha uma dessas criaturas sem rosto em cima de mim. O sangue pingava da boca dela e caía no meu rosto. Eu soube que tinha acabado ali. Antes de eu gritar, a Tônia apareceu cara a cara com a coisa, só que ela estava diferente. Os olhos dela estavam vermelhos,
e os dentes pareciam maiores, com presas aparecendo. Ela pegou a criatura com uma mão e trouxe o rosto ossudo dela para perto do próprio rosto. A Tonya encarou os olhos da coisa e soltou um som que eu nunca ouvi sair de uma pessoa. Um som do fundo do peito, animalesco, de ameaça. A criatura teve medo da Tonya. Medo real. Ela largou no chão e a coisa se arrastou para longe na hora. A Tonya olhou para mim com aquele rosto alterado e gritou: "Levanta e vem comigo. Eles não vão encostar em você agora." Eu fui atrás dela, com lágrimas nos olhos, sem conseguir encaixar nada na cabeça. Quando a gente chegou no apartamento dela, a Tonya trancou tudo e sacudiu um líquido de um frasco no chão, bem na frente das portas e das janelas. "Isso só acaba quando amanhecer", ela disse. O rosto dela voltou ao normal. A gente ficou junto na sala a noite inteira. Eu sabia que a Tonya ia segurar aquilo. Quando clareou, ela falou que devia estar seguro. Era quarta-feira de cinzas, mas que a gente precisava sair do Rio e voltar para casa na mesma hora. A gente entrou no carro dela para ela levar a gente até o hotel. No caminho, as ruas estavam vazias, tirando umas equipes limpando o que sobrou. Tinha gente lavando o chão com jatos de água, onde dava para ver manchas escuras. Não tinha corpo, não tinha nenhum comedor de carne andando por aí. A gente foi o trajeto inteiro calados, olhando pela janela, presos no que estava vendo. A Tonya ligou o rádio num jornal e o repórter dizia que várias pessoas tinham morrido no dia anterior em acidentes com trio elétrico e carros de apoio. Quando a Tonya se despediu da gente, ela me abraçou e colocou um papel dobrado no meu bolso. Eu ainda não tive coragem de ler.